Olá, meu nome é Flávia Diana e você está no canal Bases da Físio. Hoje vamos concluir os vídeos sobre classificação da dor. Falamos sobre a classificação temporal da dor, dividida em aguda e crônica, vou deixar aqui no card para vocês. E além disso, em relação à classificação por mecanismo, já tivemos o vídeo de dor nociceptiva e dor neuropática, e hoje vai ser da nociplástica, certo? Aconselho, se você não assistiu os vídeos anteriores, ao menos assista a parte introdutória do vídeo dor nociceptiva, porque lá eu falo um pouco da classificação por mecanismo em si. Então, assista essa parte introdutória e depois você volta para esse vídeo para entender mais um pouco da dor nociplástica, tá bem? Vamos lá. A dor nociplástica, ela é caracterizada quando eu tenho uma alteração no processamento da dor no sistema nervoso central. E geralmente ele não é acompanhado de uma lesão nem no tecido não neural e nem no tecido neural. Um pequeno cuidado com essa questão de lesão, porque lembrem que se você assistiu o vídeo lá do nociceptivo, eu posso ter mais de um mecanismo envolvido no mesmo paciente. Ou seja, possa ser que o meu paciente ele tenha assim uma lesão tecidual real, só que eu também tenho uma característica nociplástica. Eu vou falar algumas características que isso também está caracterizado lá no vídeo de dor crônica, que eu tenho uma lesão, mas a minha dor não é equivalente àquele nível de lesão. Ou seja, eu posso ter uma dor nociceptiva envolvida, com uma dor nociplástica. Deu para entender mais ou menos? Além disso, agora eu vou falar algumas características que podem estar envolvidas, né? Não necessariamente todas, mas algumas podem estar envolvidas com a dor nociplástica. Em relação ao processamento da dor. Quando você vai estudar a parte de processamento total da dor mesmo, a parte de transdução, de condução e aí se vai, ela pode ter dois tipos de modulação. Ela pode ser facilitada ou ela pode ser inibida. Quando o paciente tem uma dor nociplástica, geralmente a via de facilitação está altamente excitada, ou seja, a informação da dor ela vai rápido, e isso pode estar facilitado tanto na periferia quanto no sistema nervoso central, envolvendo tanto a medula quanto o encéfalo, tá? E a parte de inibição da dor, ela tá dificultada, ou seja, eu tenho uma maior facilitação para enviar estímulo de dor e eu tenho maior dificuldade para inibir essa dor. Isso são algumas características da dor nociplástica. Além disso, lembra que a dor nociceptiva ela é caracterizada como local? Já a dor nociplástica ela é caracterizada como generalizada, ela é uma dor geral, em vários pontos. Então, um exemplo clássico para falar sobre essa característica é a fibromialgia, né? Que são vários pontos de dor no corpo da pessoa e não tem um dano real envolvido, um dano tecidual envolvido. Além disso, a fadiga é outra característica bem clássica dos pacientes que têm dor nociplástica, principalmente envolvendo a fibromialgia também. Outras coisas que envolvem o paciente com dor nociplástica não vai só do bio, envolve muito também o psicossocial. Se você ainda não sabe o que é modelo biopsicossocial, vou deixar aqui no card um vídeo para vocês também. Hoje eu tô distribuindo o vídeo, né? Mas é importante para essa interação de conhecimento, tá, gente? Então, muitas associações com dor nociplástica está relacionado com distúrbios cognitivos e distúrbios do sono. Por exemplo, um distúrbio cognitivo, a catastrofização, que é quando o paciente ele já tem aquele pensamento pessimista que tudo vai acontecer com ele, vai ser ruim, ele vai piorar, ele não vai conseguir fazer. Então, ele gera essa catastrofização e através de efeito nocebo, por exemplo. Ou ele tem questões de ansiedade, envolvida, depressão, outras questões de distúrbios cognitivos, como o medo do movimento ou a hipervigilância, ele tem que
calcular cada movimento, porque senão ele acredita que ele vai ter dor. Além disso, o distúrbio do sono, né? Antigamente se falava muito em duas partes, que era alimentação e exercício físico. Hoje em dia já se falam de 3, né? O tripé, que é alimentação, exercício físico e sono. Um sono de qualidade, um sono rejuvenescedor, quase que não sei a palavra, rejuvenescedor, eita, enfim, que faz com que o paciente se sinta melhor. E muitas das vezes esses pacientes que têm a dor nociplástica não conseguem ter essas questões de sono bem apropriadas como deveria. Então, geralmente esse paciente que tem dor nociplástica é aquele paciente que tem que ter o atendimento multidisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar também, porque os profissionais não só ele tem que ser atendido por vários profissionais, mas os profissionais devem debater sobre o quadro clínico daquele paciente. Eu sei que é uma realidade bem distante, mas a gente tem que tentar fazer isso. Comunicação é muito importante, não só com o paciente, mas com outros profissionais também. Algumas outras características também podem estar envolvendo esse paciente, como sensibilização central ou periférica, hiperalgesia e alodínia. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma, tá? A sensibilização, ela acontece do seguinte, ela é fisiológica. O problema é quando ela acontece de forma desregulada. Vamos dar um exemplo que eu já ouvi muito falar e eu achei muito interessante, achei fácil de absorver. Quando a gente tá caminhando descalço na areia da praia, a areia da praia tá quente. Só que a areia da praia não muda a temperatura. Mas quando você vai dando os passos, parece que ela tá esquentando cada vez mais. Ou seja, porque o seu cérebro, seu encéfalo, na verdade, ele gerou uma sensibilização daquilo. Aquilo ficou mais fácil de ir pra lá como dor, pro sistema nervoso central. Então, ele facilitou e aumentou a minha dor a cada passada, mas a temperatura da areia é a mesma. Ou seja, ao invés de eu ter uma adaptação, eu tive uma sensibilização. Quando eu tenho uma adaptação, acontece muito com peça de roupa, hoje em dia com a máscara, né? No momento de pandemia. Quando a gente tá com a máscara, a gente passa o dia todo, quando chega em casa tem vezes que a gente fica que nem percebe. Ou seja, o nosso sistema adaptou, ele não sensibilizou. Mas também tem pessoas que sensibilizam, que quando bota a máscara já começa a doer e passa o dia todo aqui atrás da orelha doendo. Então, pode acontecer esses dois casos, mas num paciente de dor nociplástica acontece muito mais a sensibilização, pode ser central ou periférica, do que a adaptação. Em relação à hiperalgesia e alodínia, ambas estão relacionadas com a diminuição do limiar de dor do paciente, ou seja, eu preciso de um estímulo menor para gerar dor naquele paciente. Só que a hiperalgesia, eu tenho um aumento da dor por um estímulo que era para ser doloroso. Eu falo bem detalhadozinho nisso no vídeo de dor aguda e crônica, porque também isso pode ser uma característica de pacientes crônicos, tá? E a alodínia é quando eu tenho dor em um estímulo que é inócuo, ou seja, que não ia me fazer mal, como o vento, a própria peça de roupa, e isso vai me gerar dor. Então, essas são algumas características do paciente com dor nociplástica. Tem vários questionários que podem ajudar, o inventário de sensibilização central, o TAMPA para cinesiofobia e vários outros que podem identificar esses traços no paciente de vocês e melhorar o manejo do seu paciente. Bem, mais ou menos era isso que eu queria falar sobre a dor nociplástica. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no direct do Instagram, é @Flavia_Diana com 2A no final. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão!